Alô, irmãos e irmãs. Pai seja com todos nós, nesse dia 11 de agosto, de 2021. Graças a Deus, estamos aí, firmes e dispostos a batalhar, pelo bem, e pela nossa salvação, E amém, graças a Deus. E vamos, continuar nossa luta, nossa meditação, nossas orações, irmãos? A todo momento nós temos que estar aí orando e meditando, 24 horas por dia, De dia e de noite, Bem-aventurado o varão que medita, na palavra, De dia e de noite. É o que nós estamos tentando fazer, Graças a Deus. Sim, então nós estamos vendo aí, os primeiros problemas que a igreja enfrentou, até o ano 100, Então nós vimos aí que foi relatado lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, talvez o maior problema, que a igreja enfrentou internamente no início da sua caminhada, Quando nós vimos ali que judeus que disseram que tinham crido, eles queriam impor, as pessoas que estavam crendo no meio dos gentios, queriam impor a lei de Moisés. Então, o que significa impor a lei de Moisés às pessoas? Então, nós sabemos que a lei de Moisés ali, em Israel, já antes de Jesus Cristo vir, durante a vinda de Jesus Cristo e depois também, nós já sabemos que a lei de Moisés estava pervertida, Tinha lá vários grupos religiosos, políticos religiosos e econômicos. Eram partidos políticos, econômicos e religiosos, que já estavam o quê? Já tinham pervertido a lei de Moisés, E por isso não puderam reconhecer o Messias, não o receberam, Se não receberam o Messias, uma grande parte deles, Como é que eles iam receber a igreja e os apóstolos, que eram homens como eles, Não receberam o Messias, que era o Filho de Deus, e que deu várias provas de que ele era realmente o Filho do Deus vivo, Como é que eles iam receber os apóstolos, que eram homens como eles, Mas teve alguns que receberam, que disseram que creram, Alguns foram sinceros, poucos, Outros não, É difícil, um fariseu que tinha pervertido, que cria na perversão da lei de Moisés, era difícil para ele converter, não era brincadeira não, Mas então aqueles que disseram que tinham crido em Jesus Cristo também não tinham convertido, Por isso, eles então provocaram, aquele incidente que teve ali que foi escrito ali no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Então, a lei de Moisés estava pervertida, Nós vimos que o Senhor Jesus, teve um dia lá que ele foi lá e pegou um chicote, e expulsou de lá os vendilhões do templo, O que era aquilo ali? Era venda, Venda de animais para o sacrifício, Não eram mais ofertas, Que a lei falava em ofertas. Ele não falava em compra e venda, Você tinha lá a sua produção, então se você não tivesse, você poderia comprar de outro, e não fazer exatamente o que estavam fazendo, que eles cercaram o templo, digamos assim, e estavam lá vendendo os animais para os sacrifícios,
Mas não era só isso, né? Também tinha escola, sinagoga, né? Que estava se transformando num pequeno templo, né? Digamos assim. Um pequeno local de adoração. E outras coisas mais, né? Principalmente a idolatria, né? E outras coisas mais que nós temos conhecimento aí. Então, o que acontece? A lei de Moisés era a circuncisão, né? Que eles já estavam falando nela. Era, digamos, a hierarquia, né? Dos sacerdotes, né? Não tinha lá uma hierarquia dos sacerdotes? Tinha lá o sumo sacerdote, né? Tinha a tribo de Levi, né? Que era, né, detentora do sacerdócio, e ali tinha uma hierarquia, né? E não só tinha hierarquia, como também tinha procedimentos, né? Tinha roupas específicas, né? O sacerdote, quando ele ia fazer um sacrifício, ele tinha que usar aquelas roupas que estão escritas lá no Velho Testamento. E quando ele fosse entrar também no Santo dos Santos, ele tinha que colocar diversas roupas, né? Para exatamente cumprir o que estava na lei, certo? Então, o que eles queriam? Eles queriam isso, queriam estabelecer uma hierarquia no ministério apostólico, né? Por isso é que eles começaram a quê? Começaram a desqualificar os apóstolos. São homens, são pescadores, eles não têm conhecimento né, das escrituras, não sabem ler as escrituras, porque para saber ler as escrituras naquela época tinha que ser um escriba treinado, porque nós sabemos que as escrituras daquela época, né, a língua hebraica daquela época não tinha vogal. Então a pessoa que lia, tinha que ser uma pessoa treinada, né, para saber o que estava realmente escrito. Bom, ali no meio dos apóstolos, quem era que tinha quem era o maior treinado que tinha, né? Que tinha esse treinamento e que recebeu esse treinamento? Foi o apóstolo Paulo. Então os 13 estavam lá no dia 15, ó, no dia 15, ó, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Os 13 apóstolos estavam lá, inclusive Paulo, né? Então eles começaram a desqualificar os apóstolos, né? E aí, como Paulo, eles não podiam fazer o mesmo, porque ele era um instruído, né? Ele foi educado para ser um escriba, eles então começaram a dizer que Paulo ensinava heresias, né? Heresias, e que ele estava utilizando as escrituras sagradas dos judeus para falar e para implantar a sua nova heresia, né? A sua seita, né? Porque eles entendiam as religiões como a seita deles, né? Os fariseus, né? Os nazarenos, os saduceus e outros que existiam por lá, né? Os herodianos, né? Eram partidos políticos que cada um tinha o seu entendimento sobre as escrituras, né? Hebraicas, e ficavam lá com seus grupos, né? Então, qual é a consequência disso aí? Certo? A consequência disso aí é que eles foram pregar o evangelho segundo a lei de Moisés, né? Eles se separaram dos apóstolos. Os apóstolos foram pregar Jesus Cristo segundo a graça, segundo os ensinamentos do Senhor Jesus e segundo o ensinamento do Espírito Santo, né? Através das revelações que os apóstolos recebiam. E eles foram pregar o evangelho segundo a lei de Moisés. E aí qual é a característica lá? Circuncisão, hierarquia, né? Do ministério, certo? Certo? As roupas do ministério, sacerdote e tal, né? Tudo aquilo ali. Então, estabelecendo essa hierarquia, eles impediam que o ministério fosse escolhido, né, segundo as qualidades de cada um.
Na verdade, ali a escolha era segundo o poder, né? E não segundo o entendimento. Então, irmão, vamos parar por aqui hoje, né? Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser. E Pai seja com todos nós e amém.